Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, colegas do Fórum. Satisfação ouvir novamente os colegas Eduardo Nilson e Alessandro, sempre muito precisos nas suas explanações. Me coube uma missão de tentar aproximar o tema em relação à realidade do serviço de saúde a partir da experiência de Santa Catarina. O Alessandro ele já foi muito feliz quando fez as suas provocações, em que acho que a matriz de toda a ação que deve ser ampliada e enfrentada no contexto da redução, principalmente do impacto das doenças cardiovasculares, que são uma das principais causas de mortalidade no Brasil, e agora no pós-Covid ele ganha uma dimensão muito maior, de resgatar o tempo perdido, está justamente numa atenção primária fortalecida. Então, eu vou tentar ser bastante econômico, porque o tema ele tem várias ênfases, são vários enfoques, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo em relação ao que o Estado de Santa Catarina tem trabalhado em relação de que forma que a gente pretende melhorar a saúde cardiovascular da população. Acho que, no primeiro ponto, nós temos um plano estadual de ações estratégicas de enfrentamento das DNCNTs que bate vem de acordo com o plano nacional e o plano global, que também se baseia nas análises e monitoramento de indicadores de mortalidade e fatores de risco, com o objetivo justamente de promover a implementação de políticas públicas baseadas em evidências na prevenção de fatores de risco e promoção da saúde e fortalecimento dos serviços de saúde voltados às doenças crônicas. As metas são basicamente aquelas mesmas, de reduzir mortalidade prematura por DCNTs em 0,5% ao ano, reduzir tabagismo, alcoolismo, obesidade, aumentar práticas de atividade física, ou seja, nada diferente daquilo, é um pacote aqui no papel fica tão fácil de ser colocado e até bastante estudado e difundido entre várias experiências internacionais, mas que na prática eles têm se revelado difícil, porque a gente mexe muito com a questão de comportamento, com hábitos, muitas vezes, na maioria das vezes, não saudáveis, e agora tem um componente maior, Alessandro, que é a tal da liberdade. Então, se você tirar o sal da mesa de uma pessoa, aí a discussão agora vai ser, eu tenho a liberdade de deixar o sal na minha mesa, se eu quiser usar ou não usar, é uma liberdade, é uma atribuição minha, e eles não entendem que o fato de você tirar aquele sal, tirar aquele determinado produto do alcance das mãos da pessoa, você acaba com a impulsividade, que tem um pouco a ver com a questão da própria sanidade mental, que é um dos fatores que entra dentro do combate, do enfrentamento às doenças crônicas, e em prol de um discurso que está batido na questão de liberdades, que a gente ninguém quer tirar a liberdade de ninguém, a gente quer que as pessoas sejam mais saudáveis e vivam não só muito, mas também com qualidade. Então, dentre as ações do plano, aquelas que contemplam mais as doenças crônicas não transmissíveis, estão justamente a implantação da linha de cuidado para pessoa com sobrepeso e obesidade, estimular a implantação das PICs na linha de cuidado de hipertensão, de diabetes e obesidade, apoiar programas de promoção da saúde, atividade física, alimentação, acesso a tempo oportuno para tratamento da DCNTs lógico, divulgar informações epidemiológicas, que é sempre um grande desafio para elenco das prioridades. As doenças cardiovasculares aqui no estado são, conforme eu falei, elas atacam principalmente as pessoas de sexo masculino, ela tem uma alta taxa, talvez a segunda causa de mortalidade no geral, ela é muito maior para os homens, ela é a primeira causa de mortalidade em internações para homens, já nas mulheres o câncer, né, a neoplasias acaba assumindo a primeira posição e fica numa segunda posição. O volume de gastos é exorbitante, acho que isso é bastante batido mesmo, a gente gasta muito com tratamento, com internações prematuras, né, de pessoas abaixo de 69 anos de idade, de 30, 69 anos de idade para tratamento, e aqui a mortalidade ainda é considerada bastante elevada. Mas o que eu quero colocar para vocês, assim, qual é o desafio, como é que a gente consegue implementar uma política, política pública de redução, de enfrentamento a dislipidemias, ao colesterol elevado,
de forma efetiva, trazendo para a realidade do ponto de vista coletivo, porque individualmente, dentro do consultório, eu acredito que isso tem uma maior facilidade, mas do ponto de vista de política pública sempre coloca-se um grande desafio. Então, Santa Catarina ele tem trabalhado junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis na implementação do PAC adulto na atenção primária, que é uma ferramenta point of care para ser usada na avaliação e manejo dos pacientes, com o objetivo de padronizar condutas, dar suporte à coordenação de cuidado, garantir a segurança do paciente, tornar a APS mais prática e eficiente, fortalecer a cultura do aprendizado, promover o uso racional de serviços de recursos públicos, prevenção quaternária e ampliar a prática, o escopo das práticas dos enfermeiros como a principal, resgatando o papel dos enfermeiros como um dos grandes componentes da atenção primária em saúde. Mas por que eu estou colocando isso? Porque o PAC ele é um grande movimento que não só ele é simplesmente trabalha na questão da construção de toda uma forma de raciocínio e de dinâmica de forma bastante prática, mas ele também serve para capacitar e manter a equipe atenta em relação aos diferentes temas. No caso específico, tanto das condições crônicas gerais, mas especificamente nas doenças crônicas do estilo de vida, e aí com a ênfase na questão do risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, insuficiências cardíacas, derrame, e outras que são o nosso escopo principal. Então, por que eu estou colocando isso tudo? Porque eu estou tentando aproximar de que forma que a gente faz o monitoramento e faz ações específicas para reduzir o colesterol elevado a nível populacional dentro de uma política que faça sentido também para o sistema de saúde. Então, apesar de já ter visto aí até as contribuições da Glaucia e de outras pessoas em relação que talvez a dislipidemia seja um dos componentes até menos influentes em relação ao risco cardiovascular, fica mais compreensível do ponto de vista prático, pela nossa experiência, utilizar a avaliação do risco cardiovascular, que é a chance de sofrer AVC ou infarto agudo do miocárdio nos próximos 10 anos, como uma medida eficiente para uma política pública que tende a ter um certo nível de racionalidade. Então, o PAC ele trabalha na sensibilização, no treinamento e na capacitação com o objetivo de promover esse tipo de raciocínio para que você faça a adesão do paciente. Primeiro passo, estabelecer se esse paciente apresenta doença cardiovascular ou não. Lógico, se tiver doença cardiovascular, tem que ser tratada. Se ele, por exemplo, muitas vezes o paciente chega com relato de dor no peito, investigar doença cardíaca, se teve dor na perna, investigar doença arterial periférica, se tem fraqueza, início súbito, considerar derrame AVC ou AIT. Isso ainda é muito pouco observado, principalmente de forma prematura. Geralmente, esses casos aparecem já em níveis mais graves. Ou mesmo doença renal crônica que precisa ser iniciado o tratamento. Muitos já têm e outros ainda não têm. O segundo passo seria investigar os fatores de risco cardiovasculares modificáveis, e aí são o tabagismo, o histórico familiar de doença cardiovascular precoce, IMC, hipertensão, diabetes, e a questão, aí sim entra, se a pessoa tem 40, 75 anos, investigar colesterol total, HDL e triglicerídeos. Após isso, se faz o cálculo do risco cardiovascular nesse paciente, ou seja, a gente utiliza os diversos fatores de risco cardiovascular, como tabagismo, diabetes, idade, sexo, pressão sistólica e colesterol, e mensuramos o nível de risco que esse paciente tem. 30%, maior, em vermelho, se o paciente tem mais de 30% de risco de ter AVC, ou chance de ter AVC nos próximos 10 anos, 20% a 30%, 10% ou menos de 10%, ou seja, de elevado até muito baixo, isso aplicando uma metodologia, uma tabela que é padronizada para todos. Ao final, explica ao paciente qual a chance que ele tem de sofrer AVC ou infarto agudo do miocárdio nos últimos 10 anos. Só voltando um pouco, o colesterol aqui tem um papel importante, a gente coloca o colesterol dando um peso, principalmente na questão das suas avaliações, tendo um peso importante na constituição do risco cardiovascular. A gente resgata um pouco essa medida que muitas vezes ela tem se mostrado importante, não no título de rastreamento geral, mas principalmente como título de indicador. Por fim, explicar ao paciente qual a chance que ele tem de sofrer AVC nos próximos 10 anos.
se tem manejar na rotina ou reavaliar daqui a 5 anos. E aí entra a questão do cuidado na rotina. Avaliar se o paciente apresenta fator de risco ou risco cardiovascular. Em toda consulta ele tem que ser avaliado sintomas, fatores modificáveis, IMC, em geral, para fazer um acompanhamento e até perceber a sua adesão. E, por fim, aconselhar os pacientes, e aí dentro de uma linha de ação, principalmente prezando aqui a autoindependência dele, mas também um certo nível de orientação, para que ele seja aconselhado, ou seja, conversar sobre o risco cardiovascular para que ele entenda, compreenda e adote diferentes estilos e modifique estilos de vida, aborde um fator de cada vez, até porque a gente quer resolver tudo e acaba não conseguindo resolver nada. O que ele adere melhor? Ele adere melhor a uma redução de peso, a um início de atividade física. Então, se isso, de repente, esse é a âncora que vai levar a pessoa para a adesão geral. Identificar apoio, porque redes de apoio para a mudança de estilo de vida e sendo motivador, encorajador e parabenizar cada conquista, por menor que seja. E aí a gente tem as práticas que já estão muito bem estabelecidas de atividade física, redução do tabagismo, a questão do peso, da dieta, estresse, né, avaliar e manejar o estresse e a questão do uso de álcool e drogas. Por fim, tratamento. Nós temos protocolos, inclusive um protocolo já bem estabelecido para uso de medicamentos para controle da dislipidemia, e esse protocolo já está divulgado. Isso é conversado muito com pacientes sobre a necessidade de adesão, que realmente já foi dito que não é fácil, mas já tá bem estabelecido e muitas vezes a gente tem tido um bom resultado em termos principalmente de adesão. Ou seja, simplificando, e eu sei que passei um pouco do tempo, mas acho que é importante trazer um pouco a realidade. Às vezes é um fator que é fundamental, que muitas vezes é negligenciado dentro de todo esse processo, para um racional que envolva uma ferramenta de fácil entendimento e também de fácil reprodução e que tem um resultado muito grande, ele vale muito mais do que simplesmente a gente continuar estabelecendo fórmulas e mecanismos que já são padronizados, mas que são muitas vezes de difícil implementação. Eles são consagrados, tipo os pacotes da OMS que se tem, eles são altamente consagrados, mas como é que a gente coloca isso até para dar visão, né, Alessandro? Até para dar atribuição e missão específica para a atenção primária de saúde, para a gente sair um pouco daquela atenção primária que a gente viu aí nos últimos anos, de que somente faz consulta, presta atendimento, pronto atendimento, manda o paciente para casa, mas não agrega ele dentro de uma rede de atenção. Obrigado aí pelo espaço.